Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFLA, e nesta aula iremos tratar de custos, volumes e lucros. O que a gente estuda quando a gente está comparando custos, volumes e lucros? Nós vamos estudar como as variações nos volumes produzidos provocam diferentes consequências nos custos e nos lucros. É por isso que são custos, volumes e lucros. Mas poderia ser também volume, os seus custos e os seus lucros. Tá? O custeio variável permite que essas variações elas sejam melhor analisadas. E a gente também vai pensar nisso. Lembrando que a gente continua na contabilidade gerencial. Tá? E a gente vai olhar as coisas a partir da contabilidade gerencial, base no custeio variável. Mas a gente também poderia, de certa forma, pensar nisso aqui, vale para a contabilidade financeira. Tá? Vamos começar com o nosso primeiro exemplo. A fábrica Sorvetão, ela tem vendas aí de 30 mil, ela tem gastos fixos de 4.500 e tem gastos variáveis de 70% das vendas. 70% do volume de vendas aqui é o que ela tem de gastos variáveis. O que acontece se a gente tiver aumento ou queda de 30% nas vendas? O que acontece? Quer dizer, se minha venda subir 30% ou se minha venda cair 30%, o que acontece com o meu resultado? Olha lá, aqui eu tenho o exemplo, eu tenho um cenário base, vou depois simular aumento de 30% nas vendas e queda de 30% nas vendas. Eu tenho a receita da empresa, eu tenho os gastos variáveis, a margem de contribuição, depois eu tiro os gastos fixos e chego no lucro. Vamos lá. Olha o cenário base. Eu tenho receita de 30 mil, gastos variáveis de 70% da receita, né? Então 70% de 30 é 21 mil. Isso dá uma margem de contribuição de 9 mil. Menos os gastos fixos de 4.500, eu estou tendo aí um lucro de 4.500. Olha aí, o que acontece se minha receita cair 30%? Se cair 30%, vai cair para 21 mil. Tá? Faz a conta aí. Tá? Quem não fizer a conta de cabeça, faz a conta aí na mão. Com a receita de 21 mil, eu vou ter gastos variáveis 70% de 21 mil, que dá 14.700. Isso dá uma margem de contribuição de 6.300. Os gastos fixos não vão mudar, 4.500. Observe que ele não muda. E eu vou ter um lucro de 1.800. Se minha receita subir 30%, então ela vai sair de 30 para 39, eu vou ter gastos variáveis de 70% de 39, isso dá 27.300, vai me dar uma margem de contribuição de 11.700, eu vou tirar os gastos fixos de 4.500, que eles não mudam, né? E vou ter um lucro aí de 7.200. Então, o que está acontecendo aqui? A variação que eu tenho na receita, ela é de 30%, seja para menos ou para mais. A variação que eu tenho na margem de contribuição também está sendo de 30%. Mas a variação que eu tenho no lucro não é de 30%. Ela é de 60%. Se você quiser, você faz a conta, né? Sair de 4.500 e ir para 1.800 é uma queda de 60%. E sair de 4.500 e ir para 7.200 é um crescimento de 60%. A gente faz sempre para menos e para mais, mas eu não precisava, a priori, fazer os dois. Basta pegar um efeito para menos ou para mais, que vai ser o mesmo efeito do contrário. Tá? Então, o que acontece? Uma variação na receita gera uma variação mais do que proporcional no lucro. Não na margem de contribuição, mas no lucro. Tá? E é por isso que a gente estuda custos, volumes e lucro. No caso, o volume aqui é exatamente saída de 30%, essa queda, o aumento de 30% e o impacto no lucro. Né? Pensem comigo. Já pensou você aumentar a sua receita em 30% e seu lucro crescer 60%? Isso é muito bom, né? Seria muito bom. Mas se sua receita cai 30%, olha o que acontece com o seu lucro, ele cai 60%.
Então a gente tem que pensar assim, o efeito é muito bom se for crescendo, mas se for caindo, ele é muito ruim, porque minha venda caiu só 30 e meu lucro caiu 60. Isso não seria bom. Tá? Então a gente tem que pensar olhando os dois lados. Né? Então, o que acontece? Uma variação, que é a ideia de alavancagem, né? A variação nas vendas gera uma variação muito maior nos lucros. E é daí que a gente usa o termo de alavancagem, né? A ideia de Arquimedes da alavanca, né? De você, todo mundo sabe disso, e inclusive quem já brincou de gangorra, se a gente quer mover alguma coisa que é muito pesada ou muito mais pesada, a gente em geral usa uma alavanca, porque a gente faz uma força menor de um lado e a força do outro lado é mais do que proporcional à força que eu fiz. E aí a gente associa essa ideia de alavanca para a nossa ideia de finanças. Quer dizer, uma variação nas vendas, para mais ou para menos, ela gera um efeito no lucro mais do que proporcional a essa variação de vendas. No nosso exemplo que vimos, uma variação de 30% no lucro gerou uma variação de 60% no resultado, no lucro. Ou a variação de 30% na receita gerou uma variação de 60% no lucro, seja para mais ou para menos. E aí, continuando, para a gente ir um pouquinho mais a fundo nisso, nessa questão de alavancagem, eu vou pegar mais outro exemplo, mais 3 exemplos. Vamos pegar 3 empresas, são as empresas Brisa, Vento e Tempestade. São empresas que têm a mesma receita, a receita de 100, e têm gastos variáveis de 40%, né? 40% da receita. Aí começam as diferenças. A Brisa, aqui a Brisa, ela tem gastos fixos por 20. E ela não tem nenhum endividamento, nenhum valor que faça com que ela pague juros, que são considerados gastos fixos. A Vento, ela tem gastos fixos de 40. Então ela tem o dobro, né? O dobro de gastos fixos. E ela também não tem endividamento, significa que ela não paga juros, que são gastos fixos. E a Tempestade, ela tem o mesmo gasto fixo da Vento, 40, e ainda tem um endividamento que faz com que ela pague 5 de gastos de juros por período, que é um gasto fixo, assim como esse fixo daqui, tá? Dos 40. Ela paga, além desses 40, ela paga 5. Aí vamos verificar qual é o efeito de custos, volumes e lucro, ou seja, qual é o efeito da alavancagem na Brisa, na Vento e na Tempestade. Olha aqui o cenário. Observe como eu estou separando aqui a estrutura, né? Receita, menos gastos fixos, menos gastos variáveis, dá o LAGE, que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda, menos os juros, que é um gasto fixo, né? Isso aqui é um gasto fixo, eu tenho o LAI. Não faz sentido eu continuar aqui menos o imposto de renda até chegar no lucro líquido, porque o efeito vai ser o mesmo, afinal de contas o IR é igual em qualquer cenário, proporcionalmente, né? Um percentual. Então, olha o meu cenário base. Eu tenho receita de 100, gastos fixos de 20, gastos variáveis de 40% da receita, 40% de 100 é 40. Isso está dando um LAGIR de 40, não tem juros, não tem gastos fixos de juros, dá um LAIR de 40. Se minha receita cair 20%, a receita vai para 80, o gasto fixo se mantém, gasto variável é 40% de 80, que dá 32, e eu vou ter um LAGIR e um LAI de 28. E se crescer 20%, minha receita vai para 120, gastos fixos se mantêm, gastos variáveis são 40% de 120, que agora é 48, isso vai dar um LAGIR de 52 e um LAI de 52. Então, observe que essa variação aqui é de 20, mas a variação que eu tenho aqui no LAGIR ou no LAI, ela é maior. Ela foi de 30%. E foi maior por quê? Porque a variação que eu tenho aqui, ela não ocorre nos gastos fixos. Então, esses gastos fixos aqui, ó, é que fazem com que a variação aqui seja diferente. Seja, por exemplo, de 40 para 52, aumento de 30, ou de 40 para 28, uma queda de 30. Mas a gente sabe que existe um efeito a partir do momento que aqui é 20 e aqui é 30 e aqui é 30.
Então, se tem esse efeito, a gente diz que essa empresa tem alavancagem. O que importa a gente saber é se essa alavancagem é muito, muito grande ou pouco. Mas aí a gente vai ver daqui a pouco. Mas tem alavancagem, porque o efeito de 20% aqui é de 30 aqui embaixo. Se não tivesse alavancagem, isso aqui seria 20, isso aqui seria 20. E isso só aconteceria se eu não tivesse gastos fixos, se todos os meus gastos fossem variáveis. Aí seria sem alavancagem. Vamos para a Vento. A Vento é a mesma coisa, a diferença é que ela tem o dobro de gastos fixos. Isso faz com que o LAGI e o LAI sejam menores aqui. Se eu caio 20%, eu fico em 8% aqui no resultado. Se eu cresço 20%, eu chego em 32%. Quem quiser fazer as contas aqui, pausa o vídeo, faz as continhas para checar os valores. Essa variação de receita aqui é de 20%, mas essa variação de LAGI aqui não vai ser de 20%. E nem na do LAI. Por que não vai ser de 20%? Por causa da existência de gastos fixos aqui. Tá? E esses gastos fixos são maiores do que o exemplo da brisa. Então, o efeito aqui vai ser maior também. Então, um aumento ou uma queda de 20% da receita faz com que o aumento ou a queda no LAGI seja de 60% aqui e de 60% aqui. Como esse efeito é maior, né, aqui é de 20 para 60 e antes era de 20 para 30, a gente vai dizer então que a Vento é uma empresa mais alavancada do que a Brisa. Agora vamos para a Tempestade, que tem a mesma estrutura da Vento, mas ela agora tem gastos com juros aqui, ó. E esses gastos com juros são considerados gastos fixos, tá? Então, quando eu caio aqui 20%, eu tenho aqui uma queda e aqui um outro valor. E se eu aumento 20% na receita, passo para 120, eu tenho aqui um LAGI e aqui um LAI. Pronto. Então, agora eu tenho dois tipos de gasto fixo. Eu tenho um gasto fixo daqui e tenho um gasto fixo daqui de baixo. Esse efeito, bom, de novo, né? Quem quiser fazer as continhas, para o vídeo, dá uma pausa, faz as continhas. Esse efeito daqui é de 20%. O efeito aqui embaixo é de 60%. Até aqui não teve nada de mudança da tempestade para vento, mas o efeito aqui embaixo já tem. Tá? Então, daqui para cá eu tive um efeito e daqui para cá eu tive um efeito. E eu posso dizer que daqui para cá eu tenho um efeito. Esse efeito primeiro aqui, daqui até aqui, ele ocorre em função da existência desses gastos fixos aqui, que são chamados gastos fixos operacionais. São os gastos fixos da empresa, normal, é operacional, faz parte da produção dele, de ter gastos fixos. Esse gasto fixo aqui de baixo, esse efeito daqui de baixo, ocorre em função dos gastos fixos daqui de baixo, que são de ordem financeira, não operacional, porque é em função de juros, né, do endividamento da empresa. Então, esse é outro efeito daqui. E eu tenho o efeito dos gastos fixos totais, operacionais e financeiros, que é isso aqui. Então, eu posso dizer que eu tenho uma alavancagem aqui, que é a alavancagem operacional. Eu tenho uma outra alavancagem aqui, que é a alavancagem financeira. E eu tenho o efeito combinado das duas, que é a minha alavancagem combinada, que junta as duas coisas. Então, nesse caso aqui, ó, um aumento de 20% da receita está gerando um aumento de 80% no lucro. Seria um excelente negócio, né? Aumento as vendas 20% e meu lucro aumenta 80%. Olha o efeito disso. Agora, por outro lado, se minha receita cai 20%, o meu lucro despenca 80%. Então, assim, pensando nisso, alavancagem é bom ou ruim? Aí tem que pensar, né? Você está ciente que o efeito da alavancagem ele é muito positivo se for aumento, né, de vendas, mas se for uma queda de vendas, o efeito também é bem danoso. Até que ponto você, gestor, você que toma a decisão, você está disposto a isso? Bom, e aí o que cabe para a gente é entender, na brisa eu tinha uma alavancagem, o efeito era de 20 aqui para 30 aqui embaixo. Na vento eu tinha um efeito de 20 aqui para 60 aqui embaixo.
Na tempestade eu tenho de 20 aqui para 80 aqui embaixo. Então eu estou vendo que essas empresas elas têm níveis ou graus de alavancagem diferente. Como é que eu calculo isso? Aí é que vem as fórmulas de cálculo de alavancagem. Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma alavancagem que é chamada operacional, e ela ocorre em função da existência de gastos fixos operacionais. Desculpem. Uma alavancagem que é a financeira, que ocorre em função da existência de gastos fixos financeiros, notadamente que a gente está falando é de pagamento de juros. E a gente tem o efeito combinado, que é as duas coisas combinadas. A fórmula está aqui, ó. O grau de alavancagem operacional ele é a variação do LAGI sobre a variação das vendas. A alavancagem financeira é a variação do LAI sobre a variação do LAGI, e a combinada é a multiplicação de uma das duas anteriores, né? A operacional vezes a financeira, ou a variação do LAI pela variação das vendas. Vamos pegar aqui agora o nosso exemplo. Então, eu tenho aqui as variações, né? As variações de vendas, de LAGI e de LAI, das três empresas, Brisa, Vento e Tempestade, tá? E aí eu tenho o grau de cada uma delas. Vamos começar o grau de alavancagem operacional. Grau de alavancagem operacional é o LAGI dividido pela variação de vendas. Então, 30% dividido por 20% dá 1,5. 60% dividido por 20% dá 3. E 60% por 20% dá 3. Então, eu estou vendo que a Vento e a Tempestade têm o mesmo grau de alavancagem operacional e ele é maior do que o grau de alavancagem operacional da Brisa. Agora, na financeira, eu tenho que a alavancagem vai ser a variação do LAI dividido pela variação do LAGI. Então, 30 por 30 dá 1. 60 por 60 dá 1. Significa que essas duas empresas elas não têm alavancagem financeira. Não tinha nada de juros lá. Se for voltar aos slides aí, você vai ver que não tem nada de juros. Mas aqui já tem, ó, é 80 dividido por 60. Então vai dar 1,33. Então ela já tem um pouquinho de alavancagem financeira. E a alavancagem combinada, o grau de alavancagem combinado, vai ser a variação do LAI 30 dividido pela variação das vendas 20, 30 por 20 dá 1,5, que é a mesma coisa que multiplicar 1,5 por 1. Aqui é a mesma coisa, 60 por 20, que dá 3, ou 3 vezes 1, dá também 3. Né? E aqui eu vou ter 80 dividido por 20, que dá 4, ou 3 vezes 1,33, que também vai dar 4. No fim das contas, a gente olha a alavancagem separada, operacional e financeira, mas o que importa é a combinada, né? E quanto maior for a alavancagem da empresa, maior vai ser o efeito de custos, volume e lucro. Ou seja, um aumento das vendas vai gerar um resultado muito maior em termos de lucro. Mas uma queda das vendas vai fazer com que o meu lucro também caia muito mais. Ok? Façam os exercícios do capítulo. Se tiverem dúvidas, coloquem no fórum Tira Dúvidas do Moodle. E a gente se encontra também para tirar dúvidas na nossa próxima aula 5. Ok? Um abraço, até lá.